O texto bíblico para a nossa meditação é o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 26. A Bíblia diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 26 diz: Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Na história recente do nosso país, nós temos o registro do impeachment de um presidente da República. Um presidente da República legitimamente eleito e que, por razões políticas, foi impedido de governar o nosso país. Nós, cristãos, todos exercemos algum tipo de liderança na vida da igreja e não seria razoável que, tendo sido escolhidos para exercer algum tipo de liderança, seja formal, seja informal, em algum momento fôssemos impedidos de exercê-la por termos falhado no exercício da liderança que Deus nos confiou. Ao exemplo de Saul, eu gostaria que nós pensássemos sobre a questão da liderança, de como exercê-la, de como devemos realizar o nosso trabalho na igreja, não repetindo erros do passado que já estão registrados, de tal sorte que a nossa liderança seja benéfica para a igreja, seja realizada de tal sorte que o nome de Deus seja glorificado sempre. Vamos ver na vida de Saul, no ministério que Saul desenvolveu como rei de Israel, as razões por que ele foi impedido de governar. Primeiramente, eu gostaria de mostrar a questão da obediência. O que está registrado por Samuel: Saul desobedeceu. E em que a desobediência de Saul, como ela se estabeleceu? Primeiramente, ele não executou a ordem do Senhor. Deus havia dado uma ordem explícita, muito clara a Saul enquanto rei de Israel, para que ele destruísse Amaleque e todo o seu povo, inclusive crianças e o gado, tudo que respirava deveria ser destruído. Isso está registrado neste capítulo que lemos, nos versículos 1 a 3 e nos versículos 18 a 19. No entanto, Saul não executou a ordem de Deus. Saul deixou de obedecer à vontade do Senhor, não executando a ordem de Deus. Eu gostaria de chamar você a uma reflexão. Será que você e eu não temos, por vezes, deixado de obedecer a ordem de Deus, ordem explícita, ordem clara, registrada na sua palavra, e nós deliberadamente, por vezes, não temos deixado de obedecer? É preciso voltarmos à palavra, é preciso entendermos que a obediência à vontade de Deus é imprescindível para o exercício da vida cristã, para o exercício da liderança que Deus tem nos confiado no seio da igreja. Além disso, ocorreu também com Saul de ele ter mentido. Nos versos 13 e 14, Samuel registra a questão da mentira de Saul. Saul não apenas desobedeceu, mas ele quis também enganar as pessoas, enganar Samuel de que ele teria obedecido. Ele mentiu, dizendo que teria obedecido à ordem do Senhor. Ele disse que tinha realizado aquilo que Deus havia ordenado. Ele estava enganado e querendo também enganar. Na verdade, Saul estava tentando convencer até a si mesmo. Por vezes, querido, a mentira se torna tão verdade na vida de uma pessoa que ela chega a acreditar que aquilo que é mentira se tornou verdade. Nós precisamos estar atentos a isso também. Não podemos permitir que o nosso coração se deixe enredar pela mentira. A mentira pode se tornar escravizante. Aliás, há um ditado que diz que para encobrir uma mentira
são necessárias outras 7. Daí dá para se observar que nós não podemos, não devemos trabalhar com a mentira, jamais. Aliás, a palavra de Deus nos ensina que a verdade é que nos liberta. Se a verdade liberta, no sentido inverso, é também possível afirmar que a mentira escraviza. E Saul estava, naquele momento, escravizado pela mentira. Você e eu não podemos nos deixar enredar pela mentira. Precisamos ser livres pela verdade, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda gostaria de falar também sobre a questão da transferência da culpa. Nos versículos 15, 21 e 24, e também voltando ao versículo 9, nós encontramos Saul tentando colocar a culpa do seu erro no povo. Saul não assumiu a sua responsabilidade. Saul tentou transferir a sua culpa para o povo, quando disse a Samuel que o povo foi quem fez com que ele errasse. Na verdade, Saul tentou transferir a culpa. A psicologia moderna tem tentado fazer isso. Nós não podemos permitir essa situação de silogismo. Não podemos transferir a nossa culpa para outrem. Precisamos assumi-la, confessá-la e abandoná-la para servir a Deus de todo o nosso coração. Por último, Saul temeu antes o povo do que a Deus. No verso 24, Saul disse que teve medo do povo. Ora, queridos, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se devemos temer alguém, devemos temer a Deus e não ao povo. Devemos temer aquele que é Senhor de tudo e de todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não podemos nos deixar enredar pelas ameaças daqueles que são inimigos da verdade, mas devemos estar voltados para aquele que é a própria verdade. Devemos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, lembrando que Ele é a verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós devemos temer aquele que é a verdade e andar na verdade. Saul não assumiu que Deus era o seu Deus. Observe os versos 15, 21 e 30. Saul não assumiu que Deus era o seu Deus, por isso ele não demonstrou temor a Deus. Gostaria de convidá-lo então a essa reflexão, no sentido de que nós que estamos no exercício da vida cristã, que somos líderes, seja formalmente ou informalmente no seio da igreja, precisamos estar atentos para que a nossa liderança não seja jamais rejeitada por Deus, mas que Deus se agrade da liderança que nós exercemos e que nós o façamos, que nós exerçamos essa liderança sempre para a glória de Deus e para benefício da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso líder por excelência. Amém.